Ciência, muita ciência. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A ciência já foi uma área de respeito. Com a ascensão do método científico, o rigor presente na ciência fez com que excelentes trabalhos surgissem no decorrer dos séculos. Não que não existissem erros e incertezas, muito longe disso. A ciência é um conjunto de erros e acertos. Mas se fazia ciência pela ciência, o que é muito diferente do cenário atual. Atualmente, a ciência tem sido um palco utilizado para fortalecer a posição política defendida pelo grupo de estudos que está desenvolvendo o artigo. Um dos exemplos recentes é o de um socialista, que no início do ano de 2020 afirmou que 1 milhão de pessoas morreriam até agosto aqui no Brasil. Para embasar sua opinião, note, aquilo não tinha nada de uma verdade indiscutível, era apenas uma opinião. Ele se utilizou de um artigo científico que reforçava isso. Esse artigo, em específico, poucas semanas mais tarde, foi retratado, pois claramente era enviesado. Mas o socialista que defendeu isso aqui no Brasil afirma com convicção que aquilo era ciência, que eram pessoas entendidas no assunto, legítimas autoridades. Ainda não caberia a você, mero mortal sem neurônios, dizer que eles estavam errados. Você está negando a ciência, seu negacionista. Aliado a isso, a mídia mainstream nunca perde uma oportunidade para militar. Suas notícias e artigos já deixaram de ser imparciais há muito tempo, se é que já foram algum dia, né? E adivinha quem se aliou aos cientistas? Exatamente, a mídia tradicional. A militância dos colunistas com a militância dos cientistas virou uma arma contra qualquer um que discordasse das verdades científicas. Com isso, a ciência virou um lugar em que não cabe questionamentos. Em oposição ao método científico, a nova ciência, vou optar pelo termo neociência, já que esses sócios adoram esse prefixo, é um lugar de verdades absolutas. Óbvio que nem todos aceitariam essas imposições. Felizmente, existem pessoas sensatas o suficiente que se opõem a essa ciência politizada. Mas agora são essas pessoas que são um alvo de ódio por parte dos neocientistas e jornalistas. Pegaremos como exemplo uma matéria publicada na revista Questão de Ciência, que foi intitulada de Os Estados Unidos e a Era do Pós-Verdade. Para um site que se intitula como revista científica, o teor de seu artigo é pura lacração e não deixou de dar pitaco em questões políticas dos Estados Unidos. A frase que norteia este artigo é centrada em uma frase que Barack Obama disse semanas atrás. A negação da realidade e da ciência pode significar o fim da democracia. Vemos isso na promoção do anti-intelectualismo e no repúdio à ciência por parte de líderes que de alguma forma acham que o pensamento crítico e os fatos são politicamente inconvenientes. Mas o que Barack Obama expressa, na verdade, é o medo dos políticos de perderem o monopólio da verdade. Antes da descentralização das informações, era difícil obter informações vindas de fora do governo. Isso porque a mídia tradicional sempre foi uma extensão do Leviatã. Com bilhões de reais em luvas vindos do governo todos os anos, foram raras as vezes em que a mídia tradicional foi contra o governo no decorrer das décadas. Perder suas mordomias nunca foi uma cogitação. No entanto, graças à descentralização causada pela internet, surgiram outros meios de se obter informações, inclusive nós aqui do Visão Libertária. Essa descentralização causou um grande rombo nas finanças da mídia tradicional, pois o número de pessoas que consomem esses meios caiu e muito. Como solução para o problema, a grande mídia se encontrou em um caminho contraditório. Em vez de se adaptarem às tecnologias e reduzirem o número de mentiras faladas ao público, continuaram falando as mesmas groselhas de sempre. Mas, com as informações descentralizadas para confirmar a veracidade desses fatos, a mídia mainstream cavou a própria cova. E o mesmo se aplica à ciência. Quando se trata da realidade brasileira e de boa parte do mundo, os cientistas são pessoas sustentadas pelo Estado. No Brasil mesmo, não há oficialmente a profissão de cientista. Os responsáveis por fazerem as pesquisas são as universidades, sendo 90% em universidades públicas.
Com isso, os graduandos e pós-graduandos, que muitas vezes recebem bolsas para terem alguma fonte de renda, constituem boa parte dos cientistas do país. Isso implica que praticamente toda a ciência do Brasil é subsidiada pelo Estado. Agora surge a questão: qual é o estímulo para que os cientistas sejam contra aqueles que os sustentam? Como poderiam os universitários correrem o risco de perderem suas bolsas, fonte de seu sustento? Fica, portanto, impossível acreditar que haja uma ciência imparcial. O establishment se organiza de forma que garanta sua existência e os cientistas fazem parte dessa organização. Mas não vá sair por aí dizendo que a neociência está errada e que tudo isso não passa de politicagem. Assim como Obama disse nas entrelinhas, negar a neociência é ser burro, é ser anti-intelectual, um propagador de fake news e um antidemocrático. E você não irá querer ir contra a democracia, não é mesmo? Se, mesmo assim, você for a favor disso, você será marcado com o termo negacionista. Porém, essa falácia de rótulo odioso é para mascarar que o Estado não quer que você tenha suas próprias ideias. Essa era do pós-verdade, na verdade, é apenas um indicativo de que as pessoas estão perdendo a crença no Estado e seus aliados, os cientistas e jornalistas. Nunca estaremos adentrando nessa tal era do pós-verdade, isso porque já estamos nela há muito tempo. As pessoas acreditam em suas próprias opiniões e crenças desde os primórdios da humanidade. Todo ser humano tem suas crenças particulares e não será o Estado que acabará com elas. Criamos mentiras para nós mesmos a todo tempo, acreditamos em ideologias e às vezes cremos em senso comum. Ainda, a cada 4 anos, boa parte da população brasileira acredita que as coisas vão melhorar. Basta votar no cara certo. Por isso, também pode-se afirmar com convicção: a era do pós-verdade faz parte da política. As pessoas creem nas divindades chamadas políticos e em suas mentiras sem questionar, seguindo suas ideias como um mantra. Mas, quando a população começa a se desligar das pós-verdades da tríade formada pelo Estado, cientistas e jornalistas, aí não pode. Você não pode criar suas próprias crenças. Você deve seguir a nossa crença e nos cultuar como uma religião, diriam os políticos. A mídia centralizada já sucumbiu. Os neocientistas estão começando a ser derrubados e o próximo alvo já está marcado. Políticos perderão sua credibilidade. Aguardem. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Tainan, escrito por Leandro Brito, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!